basicamente eu quero falar um pouco, né, qual que é a minha visão do day trade. Então, por que na minha opinião tem só 10% das pessoas que ganham dinheiro? Será que tem a ver com matemática? Então aqui, como é uma faculdade de engenharia, todo mundo quer puxar para isso, né? Porra, então eu vou estudar estatística que eu vou ganhar dinheiro. Será que é só isso? Então é só fazer uma conta que ninguém fez ainda que vai te dar dinheiro eterno? Para vocês, aí a gente já pode até contextualizar com tudo isso que eu falei agora. Então, basicamente, uma das maiores coisas assim que eu acho que vocês podem levar para a vida é essa parada dos 80-20. Então, assim, vamos supor, é claro que isso nunca acontece, né? Mas vamos supor que eu falo para vocês que amanhã, na hora que o mercado abrir, vocês têm 80% de chance de ganhar operando Petrobras. Vocês vão, enfim, qualquer modelo que você usa, ele vai estar sujeito a qualquer tipo de variável. Até porque a gente está no Brasil, né? A gente nunca vai saber quando sair uma notícia. Mas digamos que eu cheguei na conta, é esse número mesmo. Vocês têm 80% de chance de ganhar e 20% de chance de perder. E aí digamos que, por exemplo, sei lá, vocês perdem dinheiro, sendo que o trade ele tinha tudo para ir para cima e ele vai para baixo. Vocês acham que vocês tomaram uma boa decisão comprando Petrobras? Sim. Tomei uma boa decisão, tinha 80% de chance de ganhar. Exato. Porra, foi uma ótima decisão. A gente consegue perceber isso no curto prazo? Sendo que, sei lá, o call do ano, ou seja, tipo, sai alguma matéria que você fala, porra, compra em Bitcoin, e aí dá errado. A nossa cabeça, ela é madura o suficiente para encarar isso como uma boa decisão? Não. Nem um pouco. Qual que é o primeiro ponto? Não vai aparecer na sua plataforma, não vai aparecer na notícia que você tem 80% de chance de ganhar. Então, se você perdeu, estava errado. Ou seja, a nossa cabeça a vida inteira ela foi focada para resultado. Você estudou a noite inteira, tirou 2 na prova, você estudou pouco. A grande questão é que dentro das probabilidades, né, de 0 a 100%, tem muita coisa para acontecer. Então, o nosso cérebro, quando vê 80% de chance de ganhar, a gente automaticamente ignora os 20%. E, porra, 20% é chance pra cacete. Então, imagina que vocês têm 20% de chance de tomar um tiro. Não é alto? Alto pra caralho. Então, porra, então por que 20% de chance de tomar um tiro é alto? Por que 20% de chance de perder dinheiro é baixo? Nossa cabeça. Então, a grande questão, na minha opinião, por que 90% das pessoas perdem dinheiro? Porque as 7 bilhões e meio de pessoas nasceram desse jeito. Como assim? Que jeito, né? Será que a gente é burro, não sabe fazer conta? Vamos tentar entender. Por que 90% das pessoas perdem dinheiro? Esse é um conceito que não tem nada a ver com matemática, não tem nada a ver com engenharia, com estatística, com nada que vocês viram nos 4 anos de curso de engenharia, ou 6 anos. Mas basicamente tem a ver com nós mesmos. Então assim, se chegar nessa linha aqui tem uma maior probabilidade de subir, se chegar nessa linha tem uma maior probabilidade de cair. O grande problema é que o ser humano médio, e aí eu não estou falando de cada indivíduo aqui, mas vocês como um grupo, vocês são um ser humano médio. Se a gente pegar o grupo dessa sala, vocês vão ser avessos ao risco. Como assim? Então, eu dou a possibilidade aqui para vocês. Vocês têm a oportunidade de ganhar R$100 com 80% de chance, ou vocês têm a possibilidade de ganhar R$1.000 com 1% de chance. Qual vocês escolheriam? R$100? Afinal de contas, R$100 é melhor que nada. O que você tem que fazer para ganhar dinheiro no mercado? Você tem que cortar seus prejuízos o mais rápido possível, ou seja, se aquela operação está dando errado, se aquela empresa não está indo para frente, você sai fora dela e você tem que alongar o máximo possível os seus lucros. Ou seja, quando você está ganhando dinheiro, você tem que deixar aquilo fluir, afinal de contas está dando certo. Como que o nosso princípio de aversão a risco faz 90% das pessoas perder dinheiro? Então assim, você não tem que ser matemático, porque se fosse só isso, você fazia uma faculdade de matemática e estava pronto para ganhar R$500 mil por dia no mercado financeiro. E a questão é que quem vai ganhar dinheiro de verdade é quem entender a própria cabeça. E isso não tem curso. Então, como que o cara está falando que vocês vão ganhar R$1.000 por dia, sendo que eles nem sabem como que cada um de vocês trabalha com o princípio de aversão a risco?
como cada um de vocês vai lidar com essa tomada de decisão. Então, basicamente, isso já vai prejudicar muito quando a gente está ganhando. Afinal de contas, se a operação ela fica positiva, vocês vão pensar a mesma coisa que eu acabei de falar. Vou tirar esse dinheirinho aqui, porque isso daqui é melhor que nada. Você vai lá e sai fora. O problema, não diria nem isso, afinal de contas, ganhar pouco é melhor que não ganhar nada. O problema é o inverso. Então, assim, quando que a gente vai tomar risco de verdade? Quando que a nossa cabeça ela é focada para tomar risco? Isso eu não estou falando de 2019, estou falando desde que o mundo é mundo. Quando a gente está em situações perigosas, ou seja, a gente vai arriscar mais quando a gente tem muito mais a perder. Quando a situação ela é boa, a gente vai falar, porra, R$100 é melhor que nada. Então quanto que a gente toma risco? Vamos supor, final do semestre, vocês não estudaram muito, tipo, ou cola ou pega DP. Quem vai preferir pegar DP direto? Então assim, quando a gente está numa situação deficitária, naturalmente a gente vai se expor mais ao risco. Por exemplo, vocês estão saindo aqui da Mauá sozinhos, sei lá, meia-noite, vocês ficaram aqui um pouco estudando, e vem um cara para roubar vocês. Vocês têm duas opções, ou vocês batem nele ou vocês correm. Então, numa situação deficitária, vocês vão buscar o risco, independente do que isso signifique, tanto bater ou correr. Como que isso se traduz no mercado financeiro? Então, quando a gente está para frente na operação, a gente sempre vai preferir um ganho menor e seguro, ou seja, eu vou ganhar pouquinho, mas com mais certeza, do que ganhar menos, com menos probabilidade daquilo dar certo. E quando a gente está perdendo, é exatamente o oposto. A gente prefere trocar uma perda menor, que a gente de fato vai executar lá agora, do que uma perda maior, só que a gente não tem tanta certeza do que aquilo vai acontecer. Ou seja, esse princípio de aversão ao risco, ele basicamente inverte a regra do jogo, onde o que você tinha que deixar, quando está verde, você tem que deixar fluir, quando está vermelho, você tem que cortar aquilo imediatamente. O que a nossa cabeça faz? Exatamente o contrário. Ganha pouco, perde muito. Ganha pouco, perde muito. Ah, mas a diferença disso é, sei lá, de 1% por operação. Hoje eu faço na média ali uns 4, 5 trades por dia. Então no mês vai dar mais ou menos uns 100 trades, assim, se não tiver feriado nem nada. Imagina você deixar de ganhar 1% e perder 1% todas as vezes que você clica no mercado. Gente, qualquer número ele chega a zero. O Buffett, ele tem muita grana. Se ele começar a perder consistentemente o dinheiro dele, algum dia ele chega a zero. A grande diferença é que ele só tem mais vida no mercado. Então, respondendo aquilo, né, por que 90% das pessoas perdem dinheiro? Na minha opinião, tem a ver com o ser humano. Então, não é porque vocês sabem mais estatística do que o cara de humanas, ou vice-versa. A grande questão é que tem a ver com a nossa cabeça. E não tem como a gente falar de ganhar dinheiro no mercado sem começar a entender como que vocês tomam decisão na vida. Então, até trazendo alguns exemplos assim, né? Provavelmente, se o pai de vocês tem alguma empresa, naturalmente a vida inteira eles criaram você para tomar risco. Porque tem empresa no Brasil, é tomar risco. Todos os dias você sai de lá sem saber quanto que sua empresa vai vender no final do mês. Até certo ponto de gestação dessa empresa, né? Se vocês têm um pai que ele é voltado mais para um emprego muito estável, assim, né, como uma grande empresa, sei lá, como Itaú, ou se ele é servidor público, como algum juiz, naturalmente ele sempre vai voltar vocês mais para a segurança. Então, não estou falando que quem tem pai empresário consegue ganhar mais dinheiro na bolsa, mas naturalmente eu acho que vocês vão conseguir entender um pouco melhor o que é tomar decisão no mercado. E aí no outro slide eu coloquei assim, na teoria é lindo, né? Então, porra, também quero ser Betinho, 3 anos, tá lindo. Mas basicamente, como vocês podem fazer para ganhar dinheiro de verdade no mercado? Na minha opinião, vocês não têm que saber muita coisa de estatística, vocês não têm que ter técnicas mirabolantes, porque, gente, se fosse técnica, tipo, porra, paga R$60 mil no curso do cara que vai te ensinar essa técnica, que no outro dia você vai fazer mais 60 mil. Afinal de contas, ele te contou a regra do jogo. Ou o cara cobra 200 mil. Porra, se é certeiro que aquilo vai dar dinheiro, qualquer investimento faz sentido. Então, assim, a diferença entre custo e investimento é que o investimento ele te retorna, o custo não. Então, a grande questão é assim, porra, se aquilo de fato dá certo, por que ninguém compra lá e, pra que fazer? Vocês estão há 5 anos fazendo faculdade, não é só comprar o curso do cara que vocês vão fazer dinheiro pra cacete? Depois vocês podem fazer engenharia por hobby, por exemplo. Sei lá, gosto de construir os prédios, vou fazer isso como hobby. Mas na real não, tem a ver com tomada de decisão e essa parte do controle emocional. Então assim, eu opero no mercado há 4 anos. Eu não sei o que vai acontecer no mercado amanhã. Eu nunca sei o que vai acontecer no mercado. Depois de tanto tempo fazer aquilo, eu tenho
algumas probabilidades. Para mim, alguns números fazem mais sentido que outros. Para mim, a direção do mercado pode ser um pouco mais para cima do que para baixo. Mas o dia que eu souber de verdade o que vai acontecer no mercado, é meu último dia no mercado. Porque eu me alavanco até as tampas, coloco tudo que eu tenho de margem na corretora, coloco tudo numa posição. Afinal de contas, eu sei o que vai acontecer. E se eu não fiz isso ainda, é porque eu ainda não sei o que vai acontecer. Quando você não sabe, você tem uma bifurcação, você pode ir para a direita ou pode ir para a esquerda, você não tem a menor noção do que vai acontecer nos dois, é isso que a gente chama de tomada de decisão. Então eu fiz a live com o Lucas e ele falou que, para mim, que basicamente a engenharia é você conseguir sistematizar um problema e resolver. O mercado também. Então, de tanto você ver a tela, você vai ver que tem algumas probabilidades maiores para um lado do que para o outro. Mas eu nunca vou conseguir responder para vocês se aquela probabilidade ela é 51% de dar certo ou 99,9%. A única certeza que eu tenho é que nenhuma probabilidade, nenhum evento aleatório, ele é zero e também não é 100%. Então, assim, dentro do mercado financeiro, você está sujeito a erro. Por que eu ainda não fiquei rico? Porra, daria para fazer igual a Betina? Com certeza. A grande questão é que se tiver 20% de chance de dar errado eu colocar todo o meu capital, eu estou 20% perto de falir. Ou seja, se der errado, amanhã eu não vou estar no mercado de novo. E eu não quero mandar currículo. Então, assim, a grande questão é que no mercado tem muito a ver com você administrar seu risco. Ou seja, é errado você operar em mercados de alto risco? Primeiro que, assim, não vai ter nem certo nem errado. Eu acho que o errado ele acontece quando você está colocando, sei lá, a maior parte do seu patrimônio nisso, sem meio que saber o que você está fazendo. Ou que você saiba o que você está fazendo. Como eu disse, nenhuma probabilidade ela é 100%. Perdão. Nenhuma probabilidade ela é 100%. Então, pensando em tomada de decisão racional, não faz sentido vocês colocarem, sei lá, 80% do seu patrimônio. Qualquer coisa mais que 2% numa operação de alto risco, para mim não faz sentido. Porque se você errar 20 vezes, vocês estão fora do jogo. Então, como eu levo isso como a minha profissão, eu não posso estar numa probabilidade de eu errar 20 vezes e acabar com a minha carreira. Imagina que, sei lá, se o Neymar ele chutar 20 bolas no gol errado, acaba com a carreira dele. Então, é um risco que não faz sentido a gente correr. Naturalmente, para você ganhar mais dinheiro, vocês vão ter que aceitar perder mais dinheiro. E é esse o problema das pessoas. Se eu virar para vocês e falar assim, amanhã, vocês estão preparados para ganhar 10 mil reais, ou 10 mil dólares, ou quantos mil reais vocês quiserem? Todo mundo vai falar, pô, tô super preparado para amanhã ganhar 10 mil reais. Mas se eu virar para vocês e falar assim, quem topa aqui numa boa perder 10 mil reais amanhã? Tem que ser amanhã. Então, assim, por que um resultado ele é tão bom, por que o outro ele é tão ruim? A cifra, ela é exatamente a mesma. O que muda é a direção, né? Um entra, o outro sai. E aí vocês vão ganhar dinheiro de verdade no mercado, vocês vão começar a ganhar dinheiro quando os dois números eles forem a mesma coisa. Ou seja, você vai ser tão indiferente para perder 10 mil quanto para ganhar 10 mil reais. Parece bizarro isso, né? Eu lembro que há 4 anos, quando eu comecei no mercado, eu nunca me imaginava abrindo uma posição na tela sem ficar nervoso. Isso para mim não fazia sentido. É como 1 mais 1 é igual a 2. Porra, abri posição, vou ficar nervoso. E depois de muito tempo, eu perdendo, ganhando, eu comecei a perceber que os números, eles são simplesmente um número. Então, assim, todo dia entra, todo dia sai, todo dia entra, todo dia sai. E aquilo não começou mais a me chamar atenção. Então, eu comecei a ganhar dinheiro só quando aquilo não passou a me assustar mais. Então, sei lá, eu estava acostumado a ganhar 100 reais, perder 100, ganhar 100 reais, perder 100. E aí tinha o degrau de cima. Eu estava acostumado a perder 100, mas eu não estava acostumado a perder 200, nem ganhar 200. Então, o próximo degrau me chama atenção. É um desafio para mim. Porra, eu não consigo ficar tranquilo assim, dormir bem se eu perder, sei lá, 500 reais. E aí você vai pro nível de cima. Tem um dia que você ganha 150, tem um dia que você perde 300. E você vai indo. Você só vai ganhar dinheiro quando você não se assustar com as perdas. Tem uma frase que é muito verdade, assim. Na Bolsa de Valores não vai ganhar dinheiro quem precisa. Então, enquanto vocês continuarem pensando, pô, eu preciso ganhar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, vocês não vão ganhar dinheiro. Porque uma das hipóteses assusta e a outra hipótese para vocês é como uma missão. Então, vocês vão se pressionar. É aquela coisa, ou eu tiro 8 na prova, ou eu pego o DP. É uma pressão do cacete. A grande questão é que dentro da prova, depois você senta para fazer a prova, vocês não têm mais opção. É entregar a folha ou pegar DP. No mercado não, vocês têm várias ações entre você ganhar ou perder dinheiro. E é aí que vocês vão se enroscar. Então, geralmente, quando a gente está sob pressão,
Naturalmente isso já acontece, né? O nosso cérebro, ele basicamente toma decisões emocionais. Só que quando a gente está sob pressão, isso é muito pior. Então, assim, a gente não quer pensar sob pressão, a gente quer delegar isso. Então, naturalmente, a gente vai seguir outras pessoas, vai fazer o que outras pessoas fazem, ou simplesmente vai agir por instinto. Tá feliz, compra, tá pressionado, vende. Ou tá com medo de perder dinheiro, encerra a posição. Tá achando que o mercado vai subir, você compra. E esse, pra mim, são os principais fatores que ninguém vai dar certo no mercado. A grande verdade é essa. Por que ninguém vai dar certo? Porque vocês estão mais preocupados, não vocês, né, mas o mercado inteiro, né? Na Anelógica, que é a maior plataforma do Brasil, eles têm 30 mil cadastros ativos, que eu sei isso, eu tenho dado disso. Por que você não vê 30 mil pessoas ganhando dinheiro? Porque as pessoas elas estão mais preocupadas em saber dessa parte técnica, saber o que é suporte, o que é resistência, o que é um contrato futuro, o que é uma ação, com quantos R$1.000 eu consigo fazer isso, com quantos R$1.000 eu posso ganhar R$100.000, o que eu preciso para ser a próxima Betina, do que se controlar emocionalmente. Então, basicamente, esse é o principal motivo que as pessoas vão perder dinheiro. Isso é fato. Então, o problema da gestão ativa é esse. Você tem muitas possibilidades entre você perder dinheiro ou você ganhar. Você pode aumentar a sua posição, pode diminuir, pode travar em outro ativo. Enfim, na minha opinião, né, eu só comecei a ganhar dinheiro depois que eu entendi isso. Você só vai ganhar dinheiro assim, com tomada de decisão e controle emocional. As duas palavras mais amplas do planeta, basicamente. O que é tomada de decisão? É você entender os cenários e alocar seu portfólio ou ir para o lado que ele tem mais chance de dar certo. Por exemplo, né, trazendo exemplo de uma prova, vai cair 2 matérias, só que vocês têm uma maior probabilidade que uma caia mais da prova, né? Então vocês vão conseguir tirar os 6. Vocês só podem estudar uma, não tem tempo para estudar as duas. Então, tomada de decisão é não tentar estudar as duas, nem a menos provável, é ir na mais provável. Pode dar errado? Claro que pode dar errado. Às vezes o professor muda de ideia, às vezes o mercado muda de lado, sai uma notícia. Então, para mim, tomada de decisão é isso. É você avaliar o cenário e sempre apostar na mais provável. Essa palavra é perigosa, né? Eu falei aposta. E, gente, o mercado é isso. O dia que eu souber o que vai acontecer não é uma aposta, é um fato. Só que se é fato, todo mundo vai comprar. Ou seja, sei lá, a Petro está 10 hoje. É um fato que amanhã, no final do dia, ela vai estar 20. Todo mundo sabe disso, comprar 10 é bom, comprar 11 é bom, comprar 12, 13, 19, 9, 9 também é bom. Então todo mundo vai preencher essa curva, vai deixar de ser um fato muito antes do final do dia seguinte. Então basicamente, né, a tomada de decisão, ela vai ajudar vocês nisso. Outro ponto é o controle emocional. Primeiro, né, seria muito fácil se fosse só isso, né, você ganha R$400, perde 400. O problema é que vocês podem ficar loucos no meio do caminho, vocês podem desistir, vocês podem fazer diversas coisas. E é aí que entra a parte do controle emocional. Se eu tô aqui falando pra vocês hoje, é porque de fato eu consegui isso, consegui me controlar. Eu não surtei. Surtei, mas eu consegui voltar. E é isso que vai impedir todas as pessoas, ninguém está imune disso. Não tem nenhuma pessoa que não tem sentimentos. E o sentimento vai fazer vocês perderem dinheiro na bolsa. Não na bolsa, né, mas em qualquer tipo de aposta que vocês forem fazer. O principal problema é isso. Como que eu posso mudar tudo isso que eu falei para vocês agora? Como que eu posso mudar minha aversão ao risco e controle emocional? Não tem a ver com estatística, não tem a ver com nada, gente, é basicamente na prática. Não tem outro jeito, assim. Então, não é porque vocês vão ler livros de psicologia que vocês vão se tornar melhores emocionalmente falando e vão mudar a sua aversão ao risco. É na prática. É todos os dias vocês colocando um freio. Da mesma forma que fazer dieta. Tipo, você ler sobre dieta não te faz comer certinho. A todo momento que você pensar em comer doce, você fala, não, vou seguir minha dieta. Todo momento que você tiver um impulso de sair da linha, você volta. Ou seja, pra mim, tem muito mais a ver com disciplina. Só que você ler sobre disciplina, algum artigo, não te torna disciplinado. Então a grande questão, para vocês conseguirem de fato encurtar esse caminho, é exatamente isso. Então, eu só fui aprender de verdade mercado financeiro quando eu aprendi na prática. Eu li livros, fui em palestras, paguei cursos caríssimos. E toda vez que eu sentava a bunda na cadeira para operar, eu não me controlava emocionalmente, eu não era disciplinado, eu nem sabia que cenário que estava se passando para eu tomar alguma decisão. E, gente, aí é sistemático, assim, você vai ter os mesmos erros todos os dias e, como eu falei pra vocês, todo número ele chega a zero. Então, eu cheguei muito perto de quebrar minha conta, até o momento que eu falei, porra,
já percebi claramente que isso não está dando certo. Eu tenho duas opções, ou eu mudo ou eu continuo. Para mim era evidente que continuar não ia dar certo. Por que amanhã ia ser diferente? Sendo que eu tenho 2 anos de estatística foi literalmente sistemático assim. Eu era um perdedor consistente. Todos os dias eu entrava no mercado com 0,3% a menos do meu capital. Por que amanhã ia ser diferente? Que eu aprendi que mudou. E eu só fui de fato começar a ganhar dinheiro quando eu entendi que não tem nada a ver com o externo. Não tem a ver com o curso que você faz, com a faculdade que você frequenta, com o analista que você segue. Tem a ver com você mesmo. Que é basicamente isso que eu coloquei aqui, né? Então vocês têm que se orientar pelo processo das decisões. Ou seja, vocês não têm que, por exemplo, ver só o resultado daquilo que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, a gente vê futebol, vai. Alemanha e Brasil. Porra, a Alemanha atropelou o Brasil. Vocês não podem olhar o resultado. Porque o resultado por si só ele não se multiplica ao longo dos anos. Não é porque hoje eu ganhei 100 reais que amanhã eu vou ganhar 100 reais. Isso não faz sentido. Pode ser que eu ganhe? Pode, da mesma forma que pode não ser. Na minha opinião, é muito mais provável a outra hipótese. Então vocês têm que olhar o processo, né? Então, tipo, como que eu ganhei 100 reais? Que tomada de decisão que eu tive? Qual que foi a bifurcação que eu falei, aqui ou eu compro ou eu vendo? E eu segui para a esquerda. É isso que pode algum dia fazer vocês ganharem de fato dinheiro na bolsa. Outro ponto, eu não conheço nenhuma pessoa que ficou boa em alguma coisa sem praticar. Aqui não se aplica aquela parada mais acadêmica aqui, né? O professor ele fica ali estudando a vida inteira e ele nunca foi construir um prédio. E ele é referência no assunto. No mercado financeiro não tem isso. Se tem, pode me apresentar que eu não conheço essa pessoa. Pessoa que fala, estuda. Chega a hora de operar, vai lá e ganha milhões de reais. Não tem essa pessoa, porque no mercado tem muito mais a ver com aversão a risco e controle emocional do que com número, teorias, plataformas, qualquer desculpa que a gente dá. Então, assim, a gente sempre quer colocar isso, né, esses fatores externos, porque ninguém quer jogar a responsabilidade para si mesmo. Ninguém quer falar, porra, hoje eu perdi dinheiro porque eu fui mal, eu não me controlei, eu não fui disciplinado. Isso não é legal. Então a gente fala, porra, hoje o BTG entrou contra a minha posição, eu acabei estopando. Essa frase é muito mais leve do que falar, eu perdi dinheiro porque eu fui disciplinado. Essa frase não é legal. Então a gente a todo momento quer externar esses problemas, quer tirar da nossa responsabilidade. Esse ato parece que não é perigoso, mas todos os dias você tem um motivo para perder dinheiro. Ah, se não fosse o BTG, se não fosse minha internet, se não fosse isso, se não fosse aquilo, e a todo momento você está ali perdendo tempo. Então, eu só fui entender tudo isso quando eu parei de prestar atenção no externo e comecei a olhar para mim mesmo. Falei, ué, mas se o BTG entrou contra a minha posição, por que eu estava nela? Por que eu não estava com o BTG? Afinal de contas, é um banco gigantesco.